Capítulo 5, Efésios capítulo 5, verso 1 em diante. Hoje é o terceiro domingo que eu estou falando a respeito da graça. A graça de Deus, ela nos alcançou. Agora, eu falei no primeiro domingo sobre a graça que trouxe a salvação por meio da graça, né? A graça que eu não merecia, mas Deus, na sua grande misericórdia, no seu grande amor, e porque Ele me amou, Ele me alcançou através da graça. Um favor que eu não mereço de Deus, mas Deus me alcançou porque Ele me ama. E porque Ele me ama, Ele entregou-se a si mesmo, como oferta a mim. Então, a graça veio através da salvação em Jesus Cristo, que eu não merecia. Depois eu falei no segundo domingo passado, eu falei que a graça, ela tem um propósito na minha vida. Qual é o propósito da graça? Além dela me salvar, a graça quer amadurecer a minha vida, a minha fé, né? E a gente foi vendo dentro do livro de Efésios, no capítulo 4, que o Senhor, Ele levantou pessoas, Ele levantou com intenções de nos ensinar. E hoje nós vamos falar sobre a graça nos ensina. E o que a graça nos ensina? A graça nos ensina comportamentos de um cristão. E é isso que eu quero falar com você. Eu espero que eu consiga falar tudo nesta noite e domingo que vem eu concluo falando ainda nesse tema sobre a graça. Então o tema de hoje é a graça nos ensina. E o que ela nos ensina? Capítulo 5, verso 1 em diante diz assim: sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas livre-se da imundícia, de toda sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer se nomeie no meio de vós, porque não convém aos santos, nem conversações torpes, nem palavras ou chocarrices, ou aqui chocarrices, numa outra tradução diz realmente piadas sujas, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Outrora vocês eram assim trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Então andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando que o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até se referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta através da luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, veja prudentemente como vocês andam, não como tolos, ou nécios, em outra tradução, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, o qual é diluído, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais,
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu vou ler até aqui, mas depois nós vamos continuar. Amém? Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração nesta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode sentar-se. Então, como eu disse, hoje é o terceiro domingo que nós estamos falando a respeito da graça. E a graça que nos alcançou, né? Porque quando você vai para Efésios capítulo 2, verso 8, Paulo vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo deixa claro que nós não fizemos nada. Irmão, você não fez nada, eu não fiz nada para sermos salvos. Não é merecimento teu, não existe mérito humano na salvação. Não existe mérito humano na salvação. A salvação é exclusivamente mérito de Deus, né? E Paulo ele reafirma isso e diz: vem pela fé, pelo dom da fé, mas isso também não é de vocês, vem de Deus. Então, ou seja, ele tira qualquer mérito humano. E depois ainda no verso 9 do mesmo capítulo 2, ele vai dizer: não vem de obras. Não ache porque você é bonzinho, porque você dá esmola, porque você alimenta os pobres, porque você atravessa a velhinha no farol, que isso é garantia de salvação. Então ele quebra qualquer regra de mérito humano. Ele tira o mérito humano e diz: a salvação é de graça. E essa graça é um dom que foi manifesto e que chama-se Jesus Cristo, e ponto final, né? Então nós vemos que o homem não consegue colocar o dedo dele na salvação. A salvação é exclusiva de Deus. Deus preparou para que a raça humana fosse salva. Salva do que? Da perdição eterna. Salva do que? Do pecado original, para que pudéssemos estar diante de Deus um dia, para que pudéssemos morar no céu, habitar os céus. Essa é a grande expectativa e a grande esperança do crente, a volta do Senhor Jesus Cristo. Domingo passado nós vimos no capítulo 4, Paulo dando algumas instruções e ensinando algumas coisas no capítulo 4, qual o comportamento, de que forma nós deveríamos andar. E hoje, no capítulo 5, irmão, eu tenho 4 ou 5 pontos aqui fundamentais para falar sobre comportamento cristão, né? A carta aos Efésios, na verdade, quando Paulo a escreveu, no ano 62 ou 63 depois de Cristo, ele estava preso, e ele escreve para essa igreja, que tinha um pastor à frente, provavelmente Timóteo estava à frente da igreja, e ele escreve falando sobre comportamento, deveria ser o comportamento. E eu falei a semana passada, por que ele escreve essa carta? Porque quando a igreja é implantada na cidade de Efésios, e eu disse que Efésios era uma grande metrópole, ela só estava abaixo de Roma, né? Hoje, já não existe mais a antiga Efésios, hoje localizada na Turquia. Então ela era uma grande metrópole, abaixo de Roma, tinha mais de 300 mil habitantes. E eles tinham umas culturas que eram culturas demoníacas mesmo, de adorar deuses. E hoje eu vou falar sobre um Deus que eles adoravam lá. E Paulo fala aqui no capítulo 5, tinha uma deusa chamada deusa Diana, em que eles prestavam cultos, né? E o culto era regado a todo tipo de atrocidades. Então Paulo escreve para uma igreja que está dentro de uma cidade, dentro de uma metrópole, com costumes atrozes, com costumes que fugiam daquilo que é o padrão de Deus.
se é que existe um padrão, né? Porque o padrão é Cristo, e eu tenho que olhar para Ele, e o meu comportamento tem que ser revisado através do comportamento de Cristo. É simples, teoricamente o Evangelho é simples. Quem é o meu padrão? Cristo. Porque Paulo diz isso em Gálatas 2:20, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu tento viver agora na carne, eu vivo pela fé. Então ele estava falando de comportamento, ele estava dizendo, eu tenho que olhar para Cristo, e através de Cristo, através da cruz, eu tenho que ter um comportamento cristão. E a carta aos Efésios, ela fala muito sobre comportamento cristão, porque Paulo vai ensinar como é que deve ser um lar cristão, qual é o comportamento entre marido e esposa, qual é o comportamento entre pais e filhos que são cristãos, e eu vou falar um pouco sobre isso. É óbvio que talvez eu gastaria muito mais tempo, com muito mais detalhe, mas a gente vai dar algumas pinceladas. Então, capítulo 5, verso 1 e 2, na verdade, esses dois versículos, ele tem relação com o finalzinho do capítulo 4. Paulo começa o capítulo 5 falando exatamente sobre o que ele terminou no capítulo 4. O verso 32 do capítulo 4 diz assim: antes, sejam um para com os outros bondosos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí ele começa o capítulo 5 falando em cima desse mesmo versículo. Ele diz: sejam pois imitadores de Deus, imitem Deus. E nós temos falado continuamente aqui que ser imitador, essa palavra é uma palavra que cabe para uma pessoa que é discípulo. Porque o discípulo, a palavra discípulo é aquele que aprende com o mestre. O discípulo é aquele que imita o seu mestre. E Paulo começa o capítulo 5 falando: olha, sejam discípulos, sejam imitadores de Deus. No que eu devo ser imitador de Deus? Então, a primeira coisa que a graça me ensina, a graça me ensina a ter um comportamento cristão. Que comportamento cristão eu devo ter? Primeiro ele diz: sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E aí ele começa a descrever o que um filho de Deus, o que um imitador de Deus, o que um discípulo deve fazer. Ele diz: ande no amor, porque o amor é a primícia de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual é a base de Deus? Por onde Deus se move? Deus se move no amor. Então, um cristão, o que a graça vai me ensinar? Ela vai me ensinar que um cristão, ele deve amar, porque Cristo amou. Andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então ele diz: olha, amem. No verso 32 do capítulo 4 ele diz: aprendam a perdoar. Irmão, a coisa mais difícil é a convivência. A coisa mais difícil é você conviver. E no meio cristão tem se tornado insuportável. Porque tem muita gente no meio cristão dono da razão e dono da verdade. Tem muita gente no meio cristão que auto se intitulou: a verdade está comigo, e o que eu prego é a verdade. E se você falar algo diferente dele, ele não aceita. Só que essa Bíblia aqui, eu não sei se é igual à tua. Ela até pode ser uma linguagem diferente, porque aqui é revista e atualizada. Eu não sei qual que você leu aí, ou qual que você tem no meu celular. Eu tenho a nova versão internacional. Mas se eu ler nessa versão ou em outra versão, a Bíblia vai dizer: ó, procure imitar a Deus. E ponto. E
o que Deus faz? Deus ama, Deus perdoa, e Jesus Cristo se entregou, e a Bíblia diz, ele se entregou como oferta, sacrifício a Deus, ponto. O que Jesus Cristo é? A minha oferta. Jesus Cristo foi a oferta de Deus em meu favor, ele se entrega, ele se doa como oferta, como sacrifício, para que eu pudesse ter vida. Então a primeira coisa que nós vamos aprender é: imite a Deus, ande na bondade, porque se você ler o verso 32 do capítulo 4, ele diz: sejam bondosos, sejam passivos, sejam compassivos, saiba perdoar. A coisa mais difícil, irmão, é perdoar, não é? As pessoas querem ser perdoadas, mas elas não querem dar o perdão. E há uma malignidade no meio cristão, de que diz assim: eu te perdoo, mas eu não convivo com você. É uma malignidade, mas não foi dessa forma que Cristo me perdoou. E não é dessa forma que Cristo me enxerga, porque Ele me perdoou e continua andando comigo. E eu continuo errando, e eu continuo falhando, e eu continuo pecando. Eu não sei se você continua pecando, talvez você nem peque mais, porque tem pessoas que acham que não peca mais. Não é? E é perigoso quando você acha que você não tem mais pecado. Os outros têm, mas você não tem, cuidado. Você não é Deus. Então as pessoas, elas se intitulam: não, eu até posso te perdoar, como se estivesse fazendo um grande favor para mim. Não, querido, Cristo me perdoou. Se você não me perdoar, Cristo me perdoou. Se você não andar comigo, Cristo vai andar comigo. Ele vai andar comigo, independente se você quer andar comigo ou não. Cristo vai andar comigo, porque Ele me perdoou. E Ele é verdadeiro no perdão dEle. E Ele perdoa quantas vezes forem necessárias. Porque a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo pecado. Amém? O segundo ponto, então, versos 1 e 2 do capítulo 5, fala sobre: imite Deus no amor, na bondade, na compaixão, e seja um agente de perdão. Aprenda a perdoar. Do versículo 3 ao verso 21, nós vamos ver uma luta aqui. Uma luta entre luz e trevas. E o Senhor vai nos ensinar comportamentos. Do verso 3 em diante até o verso 7, irmãos, na verdade Paulo, ele vai falando o que acontecia na cidade de Efésios, o que acontecia naquela região. Então havia uma luta entre luz e trevas. Verso 4 diz assim, que não tenha entre vós conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei isto, que nenhum incontinente, impuro, avarento, idólatra, não terá herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos que continuam na desobediência. Portanto, não sejais participantes. Então Paulo lhe diz assim: olha, irmão, lembre-se, eu estou dizendo, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja, mostrando o comportamento cristão, não é? E eu diria para você, por que eu estou pregando? Porque essa é uma carta doutrinária. Essa é uma carta doutrinária para a igreja do século 21. Não precisa modernizar nada. Poderiam ter palavras mais bonitas e diferentes. Se você ler na linguagem de hoje, você vai ler totalmente diferente. Vai ficar até mais bonito, mais fácil de você entender. Mas o que ele está dizendo para a igreja de Efésios é: olha, eles têm uns comportamentos que já não podem mais ter no meio de vocês.
simplificando, é isso que ele está dizendo. Verso 8, ele diz assim, ó: outrora vocês eram trevas, porém agora vocês são luz, andai como filhos da luz. Então Paulo estava ensinando aquela igreja, e eu estou ensinando a igreja que está em restauração, que existe uma diferença entre ser luz e ser trevas. Os filhos das trevas, eles costumam e eles têm conversação torpe, como está no verso 4, né? Conversação torpe, como eu falei semana passada, pode ser palavrão, pode ser conversa que não edifica, que não tem nada a ver. Aí ele fala assim, ó, conversações torpes, palavras, chocarrices, coisas inconvenientes. Então Paulo está dizendo, olha, antes vocês andavam assim, mas agora não cabe mais isso. Agora você não pode mais estar lá naquele grupinho, e seja lá que tipo de grupinho, né? Hoje nós temos muito grupo aí nas redes sociais. Não dá mais para você ficar num grupo, que aí você cai lá em Salmos de número 1, no verso 1, que diz, olha, não é conveniente que você esteja no meio de pessoas que fazem essas coisas. Não é conveniente que você fique mais num grupo que te mande coisas pornográficas. Não é mais conveniente você estar num grupo que fale mal de Deus, fale mal da igreja. Não é mais conveniente você estar no meio de pessoas que fazem piada suja, e você é um crente, é um cristão. Você não tem que concordar mais com isso. É exatamente isso que Paulo está dizendo aos Efésios. Mas lembre-se, diga assim comigo, levanta a tua mão, você que é da igreja que está em restauração, diga assim: serve para a igreja cristã restauração em 2021. Está entendendo? Serve para a igreja cristã restauração em 2021. Esses costumes já não é mais nosso. Então ele diz, não sejais cúmplices, verso 11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai isso, porque até o que eles fazem oculto é feio de falar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque a luz manifesta tudo. Não existe, irmão, coisas que a luz não traga à tona. A luz de Deus, ela revela todas as coisas, e Paulo está falando de comportamento. Eu não posso mais ter o mesmo comportamento, o que eu tinha antes. Ele estava escrevendo para uma igreja que o costume grego, a cultura grega, a mitologia grega estava implantada naquela cidade, e trazia alguns costumes. Durante muito tempo, né, a gente sempre brincou com esse versículo que eu vou ler, que diz assim, ó, Efésios 5,18: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a gente sempre brincou, porque a gente sempre falou assim, a Bíblia nunca condenou beber. Você só não pode se embriagar, encher a cara, ser cachaceiro, né? Queridos, mas esse versículo, Paulo começa esse versículo dizendo, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Tem uma razão. Sabe qual era a razão? Por que ele estava escrevendo, e ele escreve isso para Efésios? Há um deus na mitologia grega chamado Baco, conhecido como Deus do vinho. E esse Deus do vinho era cultuado lá em Éfeso. Eles cultuavam. E de que forma que eles cultuavam? E de que forma que era o culto a esse Deus do vinho? Eles entendiam que esse Deus, ele protegia as vinhas. Eles entendiam que Baco era um Deus que protegia as vinhas, então era um Deus que eles cultuavam. E como que eram as festas? Era regada a muito vinho e muita orgia sexual. Era assim que era o culto a Baco. Era assim que era a cultura deles. Então entendeu por que Paulo escreve isso?
Paulo estava dizendo para uma igreja que estava dentro de uma cidade, dentro de uma metrópole como era Éfeso, aonde beber era normal, ficar embriagado era normal, encher a cara era normal, ser bêbado era normal. Paulo estava escrevendo para uma igreja onde ele estava dizendo: olha, o vinho, se você tomar o vinho, e seja ele a quantidade que for, ele altera o teu comportamento. E quando eu falo de bebida, infelizmente eu lembro do meu pai. Meu pai durante muito tempo foi alcoólatra, hoje graças a Deus já não é mais, se livrou graças a Deus. E meu pai, ele tinha uma cultura inútil dele, né? Era uma cultura inútil que eu falava para ele. Ele dizia assim: rapaz, eu não posso tomar a primeira, porque se eu tomo a primeira, eu não tenho mais controle. E eu falava: é simples, toma a segunda então, não é? Porque se você tomar na primeira, então não toma. Se a pessoa não tem o controle, se ela vai se embriagar, se ela vai encharcar, ela vai chapar o coco. E meu pai chapava o coco e era um bêbado chato. Porque é difícil ter um bêbado também que é legal, né? Eu acho que não tem não, né? É falador, bêbado é chato. De vez em quando aparece uns aí na igreja, aí eu tenho que botar para correr. Porque eu não tenho paciência com bêbado, né? Então, Paulo estava dizendo, ele sabia do que ele estava falando. E veja, eu não estou falando que na Igreja Cristã Restauração tem gente que chapa o coco. Eu espero que não. Mas ele estava alertando, ele estava dizendo: olha, não vos embriagueis com vinho, porque o vinho vai tirar você do controle, porque o vinho tirava aquelas pessoas da cidade de Éfeso do controle. E eles faziam orgias, e o negócio era terrível. Então Paulo ele começa a falar de um comportamento cristão. Ele diz assim: agora vocês não devem mais ir por esse caminho, vocês não devem mais achar normal. O problema é quando o crente começa a achar normal. E esse é o meu alerta para a Igreja Cristã Restauração. E esse é o alerta dessa carta doutrinária. Cuidado com aquilo que você começa a achar normal. Não tem nada, né? Vamos trazer para a nossa cultura, não tem nada, uma musiquinha funk, né? Dançar até o chão, fumar um narguile, né? Que a garotada de hoje fuma. Não, mas narguile não é maconha, bispo. Mas do narguile vai para a maconha, da maconha vai para outras coisas. E nós temos perdido muitos jovens nessa consciência de que não, sabe, vocês estão querendo um evangelho muito encaixotado. E infelizmente eu tenho visto alguns pastores pregando esse tipo de evangelho, o evangelho que abre muito. Eu não sou aqui uma igreja doutrinária, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas irmão, Paulo quando escreve essa carta, ele tinha autoridade para falar dessas coisas. E ele diz: olha, não vos embriagueis com vinho, porque vai trazer contenda, vai trazer confusão, vocês vão perder o controle. Mas aí ele dá um conselho. Qual é o conselho? Enchei-vos do Espírito. Porque quem está cheio do Espírito, e aí se você está cheio do Espírito, aí você vai ficar embriagado do Espírito, e se o Espírito Santo vai tomar a tua vida, e se o Espírito Santo vai ter autoridade sobre a tua vida, ele vai dizer: quem está cheio do Espírito, verso 19, ele diz assim: quem está cheio do Espírito, tem uma outra cultura. Quem está cheio do Espírito, fala entre vós com salmos, tem doutrina, tem palavra, louva de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então ele está falando: olha, vamos sair dessa cultura do vinho, e vamos entrar na cultura de ser cheio do Espírito.
E esse é o comportamento cristão. Então o que a graça me ensina? A graça me ensina que eu sou salvo pela graça, mas a graça, ela também tem propósito, e a graça também diz, olha, é de graça, mas você tem que ter certos comportamentos. Certos comportamentos têm que estar na tua vida, porque não existe comunhão entre luz e trevas. Trevas é trevas, luz é luz. Então Paulo, ele termina dizendo, olha, quem está cheio do Espírito, louva a Deus. Quem está cheio do Espírito, dá graças a Deus. Verso 20, dá sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Então, o que a graça me ensina? Primeiro, ela me ensina a ser um imitador de Cristo. O que a graça me ensina? Em segundo lugar, que existe diferença entre luz e trevas. Qual o terceiro comportamento? E eu creio que eu vou conseguir falar sim. O terceiro comportamento que a graça me ensina é sobre o lar cristão. Paulo escreve essa carta aos Efésios e ele vai dizendo, irmão, não sei se você está entendendo a minha linha de raciocínio. Você está entendendo a minha linha de raciocínio? Eu estou dizendo para você que isso daqui é uma carta doutrinária para uma igreja, e que serve para nós. E Paulo está ensinando comportamento. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, vocês eram uma igreja, que vocês estão aí no meio de uma cidade, né? E que tipo de coisa que tem nessa cidade? Os caras enchem a cara de vinho, eles adoram um Deus chamado Baco, e eles Baco, irmão, a palavra Baco serve para bacanal. Era o que eles faziam nessas festas regadas a vinho. Não fique escandalizado não, irmão, não se escandalize. Mas era isso. O vinho subia na cabeça e eles faziam todo esse tipo. E aí Paulo fala, ó, cuidado. Não deixa a igreja, cuidado igreja, porque irmão, quando a igreja começa a abrir muito leque, né? E começa a deixar entrar muita coisa na igreja, muita cultura na igreja, a gente tem que tomar cuidado. Então Paulo estava alertando uma igreja, cuidado, vocês não podem mais ser adoradores de Baco, não. Vocês não podem ser mais adoradores de Diana. Vocês eram trevas, mas agora vocês são. E como luz você é diferente. Baco não faz mais parte da sua vida, Diana não faz mais parte da sua vida, Cidinha não faz mais parte da sua vida, Joãozinho também não faz mais parte da sua vida, Zé Pilintra também não faz parte da sua vida. Está entendendo? Então, sendo bem claro, né? Então Paulo está dizendo, luz é luz, trevas é trevas. O terceiro ensinamento, ou o terceiro comportamento, aqui sempre também, o verso 22 do capítulo 5, sempre traz alguma confusão, né? As mulheres nunca entenderam isso, mas vão entender talvez hoje, de uma forma bem clara, e os homens também. Paulo está falando de um comportamento, Paulo está falando de uma cultura agora, como é que deveria ser. Porque lembre-se, sempre você tem que lembrar o que? Paulo estava escrevendo para Efésios. Qual era o comportamento em Efésios? O comportamento em Efésios era, o cara tinha mais que uma mulher, porque para ele era normal. Para a cultura de Efésios era normal. Para a cultura de Efésios era normal o marido chegar bêbado em casa. E Paulo está escrevendo e está dizendo, não, agora não é mais, não pode ser mais normal isso. Então vamos colocar aqui alguns direcionamentos, algumas regras. Aí ele diz, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Percebe, irmão? Percebem, mulheres? Como? Então ele está falando para um lar cristão agora. Agora ele está dizendo que o comportamento da mulher é andar com o seu marido. O comportamento do marido agora é andar com a sua esposa. É comportamento isso aqui, irmão. Porque provavelmente as mulheres não eram submissas
Provavelmente as mulheres andavam de qualquer jeito, de qualquer forma. O casamento não era firme, o casamento não era aliançado. Paulo está escrevendo isso. E Paulo diz: porque o marido é o cabeça da mulher, assim como também Cristo é o cabeça da igreja. Então veja, Paulo está falando de novo de comportamento, e aí ele fala: olha, qual é o meu parâmetro? Qual é o parâmetro para o teu casamento, meu irmão? Cristo. Mulher, se você entender que Cristo é o cabeça da igreja, e porque Ele é o cabeça da igreja, você é sujeito ao teu marido, porque o teu marido é sujeito a Cristo. Consequentemente, você também é sujeito a Cristo. E porque você é sujeito a Cristo, você anda com o teu marido. Comportamento cristão. Um lar cristão, dois servos de Deus. Por isso que não dá. Casamento misto não dá. Aonde a mulher é cristã, ou o marido é cristão e o outro não é, irmão, é difícil você imprimir um comportamento. Por isso que os dois têm que andar juntos. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não tem como. Então Paulo está falando de um comportamento dentro do lar. Ele está dizendo que, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo, verso 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres estão submissas ao seu marido. Irmão, não tem dificuldade nenhuma aqui, irmã. Aqui nós não estamos falando de cabresto, aqui nós não estamos falando de machismo, não. Comportamento cristão, servos de Deus. Até porque, verso 25 diz assim: maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Comportamento, irmão, amar a esposa, amar, e ele é claro, ame a sua esposa, porque havia um comportamento errado em Efésios. Ele está falando: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E amar a esposa como Cristo amou a igreja é se entregar por ela. É um amor, é um amor que exige de nós um amor sacrificial. E ele está falando, o lar cristão é assim. A mulher anda com o esposo anda com a mulher, o homem respeita, porque amar aqui é respeitar como tal, ter respeito por ela, comportamento espiritual, para que a santificasse, verso 26, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Sabe qual é a vontade de Cristo? Apresentar a Deus uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula, uma igreja sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta, cuida delas. Meu Deus, mulheres, se você não for submissa a um marido desse, que cuida de você, que te alimenta, que entende você, a Bíblia diz: olha, maridos, vocês devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Agora cuidado, irmão, é amar, você se ama, às vezes a dificuldade está aí. Como você não ama nem você mesmo, então como é que você vai amar alguém? Se você não cuida nem de você, se você não toma banho, se você não coloca uma roupa limpa, se você não escova os dentes, você acha que você vai ter cuidado com outra pessoa? Estou falando de coisas básicas, né? Vamos falar de coisas básicas, para que você possa entender. Então ele está dizendo, ó, você tem que amar. Se você ama você mesmo, né? Pastora Roseli me ama demais até, eu falo, me ama menos, essa brincadeira, mas ela me ama, porque ela cuida. Quando eu fico um pouquinho assim, acima do peso, ela está gordo, está baleia, mas é um amor, irmão. Ela fala assim, aí ela corta a comida,
O cabelo, irmão, o Ricardo estava assim, o cabelo ela luta desde 1990, quando eu passei a pastorear, ela fala assim, você não vai ficar careca. Tá vendo esse, né, como o Amado aqui chama de chumaço, aqui na frente ela fala, é intocável, esse chumaço é intocável. Então ela cuida, ela zela. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim, ó. A Bíblia vai dizer assim, ó, verso 31. Eis que deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então se eu estou bem, ela está bem, se ela está bem, eu estou bem. Se ela fica gripada, eu fico junto, porque ela passa para mim. Domingo passado ela não veio porque ela estava ruim. Aí quarta-feira eu não fiz a célula porque eu estava ruim. Entendeu? É assim, irmão, somos uma só carne. Ficamos doentes juntos. Um cuidou do outro, né? Ela, você quer que eu vou na farmácia comprar um chazinho para você? É assim, irmão. E lá já vai para 35 anos, né, amor? Entendeu? Então é isso, é comportamento. Paulo está ensinando, ele está mostrando, ó. Sabe qual é o comportamento das trevas? O comportamento das trevas é o cara tem 1, 2, 3, 4 mulheres, a mulher tem 4, 5 homens, e aí vai. Sabe qual é o comportamento das trevas? Chapa o coco, enche a cara, chega bêbado em casa. Sabe qual é o comportamento cristão? Amar um ao outro, andar junto, servir um ao outro, ser uma só carne. Esse é o Você está entendendo o que eu estou ministrando? A graça me proporciona isso, a graça me traz isso, a graça me traz comportamento como servo. Amém? A graça me traz comportamento como servo. Verso 32 do capítulo 5 diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então ele está dizendo o casamento da igreja, irmão. Ele está falando, olha, a igreja tem que ter esse relacionamento com Cristo, tem que ter esse comportamento com Cristo, tem que entender que Ele é o seu marido, Ele é o seu noivo, você tem que respeitar Ele, você tem que andar com Ele, você tem que andar em santidade, você tem que andar em novidade de vida. Não pode ter mais contaminação entre luz e trevas. Eu não posso achar normal, eu tenho que rejeitar as trevas. O meu comportamento tem que ser espiritual, porque Cristo vive em mim, e se Ele vive em mim, a luz vive em mim, e a luz resplandece no meio das trevas. E em quarto lugar, a graça, ela fala sobre o comportamento de pais e filhos. Cristão, isso aqui é comportamento, irmão. Como é que tem que ser um lar cristão? Como é que é um lar de crente? Como é que é um lar de servo de Deus? Como é que é a tua educação com os teus filhos? É na base da porrada, da gritaria? Seu filho, né, de uma égua, né, para não falar outra coisa, que eu não posso falar aqui, né? Qual é o comportamento? Qual é o tratamento? Como é que você trata os teus filhos? Como é que os teus filhos te tratam? Qual é o comportamento cristão? Porque se Paulo está escrevendo isso, é porque ele está mostrando para a igreja, cuidado, ó, tem costumes aí em Efésios aí, que é uma baderna, hein? É filho mandando no pai, pai matando filho, e não é isso não, hein? Agora vocês são, o que vocês são, irmãos? Vocês são cristãos, servos de Deus, amém? E o comportamento como servo de Deus, como é que deve ser? Ele diz, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Presta atenção que ele fala de novo, no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E os pais? Tem mandamento e ordem para os pais também. Os pais, não irrite os vossos filhos, não provoque a ira. Pelo contrário, ensina a eles segundo a palavra.
E aqui, irmão, provocar os filhos, às vezes é até mesmo você não ter um comportamento cristão, e querer exigir do teu filho que tenha, se nem você é. Então isso você vai irritar o teu filho. Você tem que aprender a corrigi-lo no Senhor, mostrar para ele. O que a Bíblia está dizendo é: mostra para o teu filho o que a palavra de Deus diz a respeito disso que ele está fazendo errado. Não adianta ficar apontando que ele está fazendo errado, mas você também não tem um comportamento cristão e mostrar para ele onde que está errado, pai. Pais que mandam os seus filhos para a igreja, mas nunca vêm na igreja também. Teu filho vai falar assim: nem você gosta da igreja, você quer que eu vou para a igreja? Está percebendo? A graça me ensina a ter comportamento. E por último, em quinto lugar, como eu devo me comportar como cristão, irmão. Aí você vai ver que aqui Paulo fala diferente. Como cristão no meu trabalho. E talvez aqui eu vou pegar na veia de muitos crentes, né? Eu espero que não, né? Eu espero que você saiba qual é o teu comportamento na empresa onde você trabalha. Em vez de você amaldiçoar a empresa: essa empresa é uma desgraça, que não serve para nada, que porcaria, sei o quê. Seu comportamento tem que ser outro, sabia? Você tem que abençoar onde você trabalha. Você já leu essa parte aqui? Você já leu essa parte na Bíblia? Se não leu, nós estamos lendo agora, mas depois você lê de novo. Diz assim, ó: como é que é um crente no seu trabalho? Quanto a vós outros, servos, ou trabalhadores, ou empregados, obedecei ao vosso Senhor. Aqui ele não está falando de crente não, irmão. Segundo a carne. Ele está falando que é um cristão trabalhando para um cara que é ímpio. Porque é segundo a carne, ó. Ele fala. O Jojo viajou já. Estou no capítulo 6, viu, Joe? Capítulo 6, verso 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do teu coração, como a Cristo. Irmão, ele está falando de crente trabalhando para ímpio, porque é segundo a carne. Ele não está falando é segundo o Senhor, não. Ele está falando de comportamento. Como é que você tem que trabalhar lá? Com temor e tremor. Você tem que, sabe, estou servindo a quem lá? Ah, não, esse cara não presta, isso é um infeliz, é um desgraçado, rouba todo mundo, chegou onde chegou porque rouba. Você está doido? Você é crente, irmão. Você tem que orar. Você tem que orar pelas autoridades, ainda que você não goste dela. É comportamento cristão. É que os cristãos estão meio punk ser crente, né? Então, ó, na sinceridade, irmão, seja sincero. Você rouba lá na igreja, ó. Você rouba lá na igreja também você não pode roubar, mas você rouba lá na empresa que você está, irmão. Ah, de vez em quando eu levo umas coisinhas para casa, está errado, viu? Porque você tem que ser sincero com o seu patrão. Ó, na sinceridade do vosso coração, como se estivesse servindo a... Está na Bíblia, está na Bíblia. Se você não quiser, pode arrancar essa página e joga fora também. Os crentes estão arrancando página da Bíblia mesmo. Né? Não, verso 6. Não servindo somente para agradar. Não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aqui eu abro um parênteses também. Não façam nada, nem na igreja, irmão, não faça nada para me agradar. Ah, o bispo está lá, então a gente vai limpar, né? Essa fase já passou na minha vida, viu, irmão? Essa fase já passou. E espero que tenha passado na sua também. Ah, não, o bispo chegou, vamos limpar o vidro aqui, né? Porque o vidro aqui está sujo, não sei o que e tal. O bispo não está, aí vira. Não, irmão. Ah,
o chefe não está, então vamos entrar aqui, vamos aproveitar a internet da empresa, vamos fazer os nossos trabalhos, trabalho da faculdade, trabalho da igreja, o bispo passou um trabalho, vamos fazer aqui, vamos usar a rodo. De quem que é a internet? É do chefe mesmo. Irmão, porque tem gente que pensa assim, você não pensa assim, amém? Glória a Deus pela tua vida. Tem gente que pensa assim, esse carro aqui, estou saindo com o carro, de onde que é? É carro da empresa, então, tem um buraco, que se dane que tem buraco, tem uma lombada, que se dane que tem lombada, que o carro não é meu mesmo, se estourar tudo, vai ser prejuízo para aquele trouxa daquele chefe lá, Toninho que arrume, ele que arrume aí os negócios aí, para andar com gás aí. Então, não faça para agradar os homens, mas como servo de Cristo, faça de coração. O que é isso? Comportamento cristão. Talvez muitos estejam passando, existe essa igreja? É você, sou eu, existe, ela existe, é você. Quando você fala assim, eu sou igreja, então, você está aqui dentro desse comportamento, se não tiver, né? Porque a moda é falar, eu sou igreja na minha casa, eu sou igreja, não sei o que. Então, é comportamento, se não tiver esse aqui, esquece. Você não é igreja não, você é fariseu. Porque ele diz assim, verso 7, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como... Então, irmão, essa empresa aqui, você tem que orar por ela, falar, Senhor, muito obrigado, porque eu te agradeço, porque é daqui que eu tiro o pão de cada dia. Mas esse chefe não vale nada. Louvado seja o nome do Senhor Deus, converte o coração desse homem. Mas isso é difícil, bispo. Eu nunca falei que foi. Você quer seguir o quê? Um evangelho fácil? Ser crente não é fácil não, irmão, né? Como diz o meu amigo pastor Laércio, não é fácil ser nós não. Não é fácil ser nós não. Verso 8, certos de que cada um, presta atenção, irmão, de quem que você ganha? Certos, se que cada um fizer alguma coisa boa, receberá outra vez do... Irmão, você vai receber de quem? Quem é que vai te recompensar? É Deus, irmão, você está entendendo? Faz o seu, faz corretamente, a sua hora vai chegar, serve corretamente, vai chegar a sua hora. Às vezes nós ficamos assim, não é porque eu merecia, tá? Eu deveria ser o diretor daqui. É a hora que você merecer mesmo, que você fizer tudo certo, e que alguém enxergar que você merece, e Deus só, você vai chegar, você vai ser o diretor, você vai ser o presidente. Mas o seu comportamento foi correto, né? Se você também não atropelou, né? Não puxou o tapete de ninguém, você não foi naquela, né? Eu vou puxar o tapete aqui para subir ali e tal. Isso também não é comportamento cristão. A recompensa vem do Senhor. Vocês já leram esse texto na Bíblia? Já tinham lido? E vós, senhores, de igual modo procedei. Agora os chefes também. Você é um cristão? De igual modo você deve proceder com ele, deixando as ameaças. Se assim eu te mando embora, e não sei o quê. Sabendo que o Senhor é Senhor tanto deles como de vocês. E está nos céus. E para com ele não há acepção de pessoas. Tudo isso a graça me ensina. E porque eu vivo pela graça, eu ando pela fé. Está entendendo, irmão? Pode ficar de pé, queridos. Porque para cumprir tudo isso daqui, irmão, coloca Gálatas 2:20. É que uma palavra doutrinária, como disse a minha amiga Suzana, né? Ela falou assim, falei para ela, assim, não, bispo, nós precisamos de doutrina. É que uma palavra doutrinária, né? Ela não é uma palavra que vai encher os teus olhos. Eu não vim aqui para falar que você vai ficar rico, próspero, não é? Você até vai, mas tem que trabalhar, tem que ter comportamento cristão, né? As demais coisas, se você buscar
Então Paulo escreve assim, ó. 1, 2, 3, vamos todos ler juntos. Logo, já não sou eu quem vive, e esse viver que agora eu vivo, que me amou. Então Paulo está dizendo assim, ó, resumo de tudo que eu preguei hoje, está dizendo assim, ó, para que você possa ter esse comportamento que esse pastor aqui pregou nessa noite, você tem que entender assim: logo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, e através de mim, não é? E como é que tem que ser o meu viver? Esse comportamento que eu ensinei. Mas aí ele diz assim, e esse viver que agora tenho na carne, ele está falando, olha, a minha carne, ela é terrível, mas eu tenho que viver pela fé, no Filho de Deus que me amou. Então o meu comportamento é Cristo. Eu tenho que olhar para Ele e falar, Senhor, está difícil, mas eu preciso me encaixar, amém? Não é fácil viver pela graça, né? É só pela tua graça, o nome disso é graça. O nome disso, tudo isso que eu preguei hoje à noite é graça. A graça não é boa? Maravilhosa. Oi? É. Calma, irmão, eu sei, irmão. A graça é boa. Ela só ensina comportamento cristão. E a semana que vem eu finalizo. Aí você vai falar assim, ufa, acabou? Semana que vem eu termino de falar sobre a graça, amém? Em nome de Jesus, levante as suas mãos para os céus. Senhor, nós te rendemos graça, te rendemos poder, majestade. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem sido conosco. Pai, eu abençoo os teus filhos, Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha, Senhor, sobre os teus filhos que aqui estão, Senhor, e que possamos, ó Deus, ter o comportamento cristão, como Paulo aqui descreve, Pai, seja no trabalho, seja no relacionamento marido e mulher, seja no relacionamento pais e filhos, Senhor, que possamos ser luz no meio das trevas. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe a tua vida.